Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Hoje eu trago para vocês a história do navio pirata brasileiro, provavelmente um dos últimos navios piratas que navegou nesse vasto oceano Atlântico. Antes, é claro, eu quero deixar aqui os créditos ao site toquedehistoria.com.br, onde eu encontrei essa história e as fontes dela. Agora, eu quero convidar todos vocês para viajar no tempo junto comigo, mais precisamente para voltar no início do século XIX. Foi no início do século XIX, um período de muita instabilidade, que o Brasil conquistou a sua independência da coroa portuguesa. Dom Pedro I se tornou imperador do agora chamado Império Brasileiro. Nessa mesma época, a Inglaterra desejava a extinção do tráfico negreiro intercontinental para o Brasil. Mas não se engane achando que os ingleses desejavam isso por questões humanitárias. Pelo contrário, os ingleses sabiam muito bem que o açúcar produzido no Brasil era bem mais barato por causa da mão de obra servil. A Inglaterra não aceitava que os produtos brasileiros fossem mais baratos do que os produtos produzidos nas colônias inglesas no Caribe. A Inglaterra então viu o tráfico negreiro como um dos meios de afetar a concorrência brasileira. Mesmo assim, no dia 13 de março de 1827, Dom Pedro I ratificou um tratado que definiu um prazo para extinguir o tráfico de escravos para o Brasil. A partir daí, quem fosse pego transportando escravos seria condenado como pirata. Nos meses seguintes, vários navios negreiros brasileiros e espanhóis foram capturados pela Marinha Inglesa. A mão de obra predominante no Império do Brasil estava bem longe de deixar de ser escrava. A diminuição do fluxo de escravos vindos da África, consequentemente, fez o preço dos escravos subir. Muitos donos de navios negreiros arriscavam cruzar o vasto Oceano Atlântico, mesmo com a vigilância da Marinha Inglesa. É nesse contexto histórico que surgiu um navio brasileiro chamado Defensor de Pedro, que iria partir rumo ao continente africano em busca de escravos. O capitão desse navio brasileiro era um português chamado Pedro Maria. Pedro Maria de Souza Maria Sarmento nasceu em Lisboa, em Portugal. Pedro Maria fez parte da esquadra portuguesa que veio para o Brasil junto com Dom João VI em 1808 e tinha se tornado um reformado capitão-tenente da Marinha Imperial Brasileira. Em novembro de 1827, Pedro Maria foi escolhido para ser o capitão do navio brasileiro Defensor de Pedro. Algumas fontes relatam que o Defensor de Pedro era um brigue, um veleiro de 2 mastros principais muito utilizado no comércio, podendo carregar de 12 a 20 canhões. Outras fontes dizem que o navio brasileiro era um bergantim, um veleiro também com 2 mastros principais, mais pequenos e muito utilizado para transporte em rotas curtas. Não se sabe ao certo se o navio brasileiro estava com todas as documentações necessárias para navegar no Oceano Atlântico. Uma nota existente no jornal Comércio do Rio mostrava que o capitão Pedro Maria possuía uma licença que significava que para as autoridades brasileiras o navio Defensor de Pedro era um navio corsário. Para quem não sabe, existe uma grande diferença entre piratas e corsários.
Os corsários agiam de acordo com seu soberano, exclusivamente em períodos de conflito, onde seus navios eram armados pelos particulares que possuíam a licença do rei para combater os inimigos do Estado, visando interromper seu comércio e sua navegação, além de ganhar dinheiro com o que fosse capturado. Os piratas, por sua vez, agiam ilegalmente tanto em tempos de guerra quanto em tempos de paz. Os piratas não obedeciam a regras e não pertenciam a reis ou a qualquer governo. O capitão português Pedro Maria começou então a formar a tripulação que iria navegar pelo vasto Oceano Atlântico a bordo do navio brasileiro Defensor de Pedro. Essa tripulação acabou sendo formada por brasileiros, espanhóis e franceses, mas foi um espanhol que mudou para sempre o rumo da história desse navio. Esse espanhol se chamava Benito Soto. Benito Soto Aboal nasceu em uma pequena cidade espanhola chamada Pontevedra, em 1805. Essa cidade, devido ao comércio marítimo e seus estaleiros, era considerada uma das cidades portuárias mais importantes do Atlântico Ocidental, na Península Ibérica. Benito e seus irmãos, filhos de um pescador e uma dona de casa, trabalharam desde criança como marinheiros. O mar fazia parte de sua criação. Quase 2 décadas mais tarde, Benito já era muito conhecido entre os ambientes portuários e até mesmo entre os contrabandistas. Em 1822, Benito decidiu partir para Cuba, onde provavelmente se envolveu pela primeira vez com piratas e corsários a bordo de navios cubanos. De acordo com o pesquisador espanhol Marcos Iglesias, Benito Soto se mudou para o Rio de Janeiro em 1823. A partir daí, só se ouviu falar de novo sobre Benito no dia 22 de novembro de 1827. Foi nesse dia 22 de novembro de 1827 que o espanhol Benito Soto se apresentou para fazer parte da tripulação do navio brasileiro Defensor de Pedro, que estava prestes a partir em uma viagem rumo ao continente africano. O que poucos sabiam ou imaginavam é que essa viagem era uma viagem sem volta. O navio brasileiro zarpou do Rio de Janeiro, transportando toneladas de tecidos, explosivos, armas e 24 barris com cerca de 12.000 litros da mais pura cachaça brasileira. O destino da viagem era Angola. O capitão Pedro Maria pretendia trocar toda essa mercadoria por escravos africanos. O navio brasileiro, tentando se despistar da patrulha inglesa, mudou algumas vezes de rota, chegando no Golfo de Guiné no dia 3 de janeiro de 1828. Alguns historiadores narram que o capitão Pedro Maria foi além da região angolana, provavelmente para tentar vender mais mercadorias. O capitão Pedro Maria, ao navegar a costa africana, conseguiu vender grande parte de sua mercadoria e comprar seus escravos. O capitão português, porém, em um certo momento, decidiu descer à terra, em um porto, para comprar mais escravos. A ganância falou mais alto e foi aí o seu grande erro. Benito Soto e outro tripulante também espanhol chamado Miguel Ferreira estavam há dias elaborando um plano para roubar o navio brasileiro para transformá-lo em um navio pirata. Os 2 espanhóis aproveitaram que o capitão Pedro Maria não estava a bordo e roubaram o navio brasileiro e anunciaram o motim. Os tripulantes que permaneceram leais ao capitão
foram obrigados a remar cerca de 18 quilômetros até a costa africana. O navio brasileiro Defensor de Pedro se transformou em um navio pirata chamado La Burla Negra. Benito Soto, Miguel Ferreira e o francês Victor Saint-Cyr Barbazan eram os 3 principais líderes desse navio pirata brasileiro. As desavenças entre os líderes piratas começaram cedo. Miguel Ferreira começou a agir como um tirano e isso começou a desagradar os demais piratas. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Certa noite, Miguel Ferreira se embriagou de cachaça e acabou tendo um sono pesado. Foi nesse momento que o pirata espanhol Benito Soto aproveitou para matá-lo. A partir daquele momento, Benito Soto se tornava o único capitão pirata daquele navio. Aquele era provavelmente um dos últimos navios piratas que navegavam pelo Oceano Atlântico durante o século XIX. O plano dos piratas era, primeiramente, levar toda aquela carga adquirida pelo ex-capitão Pedro Maria para ser vendida no Caribe. Em seguida, o navio pirata brasileiro iria partir para a região da Ilha de Ascensão, no meio do Atlântico Sul, para atacar os navios que vinham das ricas terras da Índia e dobravam o Cabo da Boa Esperança em direção à Europa. O ataque mais famoso do navio pirata brasileiro La Burla Negra foi ao navio inglês Morning Stars. Esse foi o primeiro grande ataque do pirata Benito Soto. O navio inglês, que tinha como capitão Tos Gibbs, havia partido do Sri Lanka com uma carga de café, canela e alguns tripulantes. O Major William Logue, representante de Sua Majestade Jorge IV, estava na embarcação inglesa acompanhado de sua mulher e filhas e de alguns soldados ingleses inválidos. Na manhã do dia 19 de fevereiro de 1828, o navio inglês Morning Stars foi atacado pelo navio pirata brasileiro. Os piratas, armados com pistolas e espadas, mataram o capitão Tos Gibbs. Benito ordenou que Barbazan matasse todos a bordo para que não houvessem testemunhas. Benito já dizia que homens mortos não contam contos. Barbazan, no entanto, cego pela vaidade e pela luxúria, não cumpriu com a ordem da maneira que deveria ser, e isso foi crucial no final dessa história. Os piratas saquearam tudo e todos ao longo de todo aquele dia. No cair da noite, os piratas se embriagaram no navio inglês e abusaram das indefesas mulheres que lá estavam. Depois disso, já de madrugada, Barbazan prendeu todas as mulheres e alguns tripulantes na cabine do navio. Em seguida, ordenou que os piratas fizessem buracos abaixo da linha d'água para que o navio inglês afundasse e matasse todos afogados. Porém, as mulheres e os tripulantes que sobreviveram ao ataque conseguiram arrombar a porta da cabine e conseguiram evitar que o navio inglês afundasse. Durante quase um mês, os sobreviventes navegaram lentamente a bordo do Morning Stars, até que finalmente foram socorridos pelo navio inglês Guildford. Em abril de 1828, os sobreviventes finalmente desembarcaram em Londres. O ataque do navio pirata brasileiro sob o comando de Benito Soto foi relatado pelos sobreviventes e virou notícia em todo o Império Britânico. De repente, o navio La Burla Negra começou a ser caçado em todo o Oceano Atlântico.
O navio pirata brasileiro decidiu ancorar nas proximidades da cidade de Pontevedra, onde os piratas acabaram vendendo grande parte dos saques realizados. Essa movimentação, no entanto, acabou gerando suspeita entre as autoridades locais e isso forçou os piratas a partirem para a região de La Caronã. Mesmo usando do suborno, os piratas sempre acabavam levantando suspeitas em todo lugar. Os excessos cometidos pelos piratas, muitas vezes sob efeito do álcool, despertavam a atenção das pessoas. Novamente, os piratas partiram, dessa vez, para a região de Gibraltar. A história narra que ao longo de quase 4 meses, o navio pirata brasileiro La Burla Negra, sob o comando de Benito Soto, atacou, saqueou e destruiu uma dúzia de navios espanhóis, portugueses, franceses e até mesmo americanos. A grande questão foi que essa fama toda começou a atrapalhar a vida desses piratas. Foi aí que, em maio de 1828, Benito decidiu que era o fim do navio pirata brasileiro. Benito e os demais piratas decidiram aposentar logo para tentar aproveitar o dinheiro que tinham conquistado através dos ataques e saques. No dia 9 de maio de 1828, Benito ordenou que o navio pirata brasileiro La Burla Negra, que um dia foi chamado de Defensor de Pedro, fosse encalhado propositalmente nas praias da cidade de Cádiz. A ideia era despistar as autoridades. Os piratas se espalharam e tentaram se misturar entre as pessoas comuns para não levantar suspeitas. Benito se passou por um capitão honesto que havia sido vítima de um naufrágio, mas o destino reservava uma grande surpresa aos piratas. Os excessos continuaram. Os piratas não souberam lidar com o dinheiro e muito menos souberam manter os disfarces. Para o azar dos piratas, um sobrevivente do navio inglês Morning Stars estava naquela mesma cidadezinha chamada Cádiz e acabou reconhecendo alguns piratas. Não demorou muito para que as autoridades fossem atrás de um por um. Apenas Benito Soto e um outro pirata conseguiram fugir de Cádiz para Gibraltar. E olha que curioso, esse outro pirata que fugiu com Benito era um brasileiro que dizia se chamar dos Santos. Só que lá em Gibraltar, Benito acabou sendo capturado pelos ingleses. De toda essa história, apenas um pirata conseguiu escapar: o brasileiro dos Santos. Benito permaneceu na prisão durante 1 ano e meio. Sempre alegou ser inocente, até quando o general Sir George Donne o sentenciou oficialmente à forca. Só então Benito finalmente desistiu e admitiu todos os seus crimes. Charles Elms, um escritor britânico, autor de vários livros sobre piratas, testemunhou a execução de Benito Soto no dia 25 de janeiro de 1830.